Queridos irmãos, que bênção, que gozo, alegria no Senhor temos de nos reunirmos nessa noite como casais. Especialmente porque vemos aqui um bom número de casais com mais de 20 anos de casados, um bom número. E graças ao Senhor por isso. Isso é sinal que a busca continua, ela é incessante, tanto dele mesmo quanto de uma condição de vida conjugal mais plena, para a glória e honra do nome do nosso Senhor, para o seu testemunho. Desde o primeiro dia em que nós nos reunimos apenas com os irmãos homens, e também repetimos quando reunimos com as irmãs, o propósito do casamento é a glória e o testemunho do Senhor. Eis porque, ou por isso, Efésios 5:31. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e se torna os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, a finalidade do matrimônio não é outra, senão o testemunho do nosso Senhor. A relação dele com a sua igreja é a relação na terra única, singular, que o glorifica de um modo especial. Então, graças ao Senhor por podermos nos reunir nessa noite com essa finalidade. Vamos inicialmente abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Vamos ver o verso 6. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Vamos selecionar essa frase, a qual casa somos nós. Vamos ter uma palavra de oração ainda. Amado Pai Celestial, realmente é com grande gozo, alegria e expectativa que nos reunimos como família, casais, nessa noite especial. Olhamos para Ti, Senhor, e suplicamos que o Teu Filho possa resplandecer a luz do Seu rosto, ainda uma vez mais nessa noite. Que a Tua palavra seja para nós alimento e vida. Que o Senhor encontre caminho para os ajustes e alinhamentos necessários em nossa vida conjugal, para que o testemunho do Senhor seja vigoroso, valioso, glorioso em nossos relacionamentos. Assim depositamos diante do Senhor esse tempo com confiança, porque esperamos nas provisões do Teu santo e bendito nome, através do Espírito Santo. Unge-nos, fala-nos, esperamos em Ti. Oramos no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, enquanto meditava nesses dias, particularmente nesse assunto, um querido irmão me enviou um pequeno texto do irmão Sparks, que eu vou ler aos irmãos para iniciarmos. E ele trata da igreja como uma família espiritual. A igreja como família espiritual. Então tudo que os irmãos vão ouvir nesse texto diz respeito à igreja no seu âmbito, então, pleno. Família de Deus. Somos uma única família. Mas gostaria que também, enquanto você ouvisse, você observasse que não há diferença nenhuma entre os princípios de Deus para a igreja e os princípios de Deus para a família. Como poderia haver? Se não haveria igreja, se não houvesse famílias regeneradas, não é? Então é muito claro para todos nós, é basicamente desnecessário repetir isso, mas vou fazê-lo, que nunca haverá, não haverá nenhum testemunho valioso de uma assembleia, uma família espiritual
como assembleia, diante do Senhor, se não houverem famílias fortes, saudáveis e que possam dar, na sua própria história menor, sua vida familiar mais restrita, a família de cada um de nós, um testemunho que glorifique o nome do nosso Senhor. Então isso é muito evidente. São como células em um corpo. Células doentes, corpo doente. Células saudáveis, corpo saudável. Então isso é algo óbvio e tão salutar, nós podemos, creio eu, juntos, trazermos isso mais uma vez para a nossa memória. Mas então escute esse texto precioso de nosso irmão Sparks. Era uma obra maior dele, se você quiser consultar. Essa obra está ainda só em inglês, chama-se Enchidos até a Plenitude de Deus. Esse é um trecho do capítulo 6 dessa obra. Então, por favor, me ouça com muita atenção. Você sabe que essas mensagens têm sido gravadas, então não se preocupe tanto em anotar o texto, né? Você nem irá conseguir, mas gostaria muito que você ouvisse, reouvisse, meditasse e orasse sobre isso. A igreja como família espiritual maior, e então o que isso implica em nossas famílias. Então ele diz assim: em meio a tudo o que o Senhor precisa e deseja fazer na restauração do seu propósito, do seu plano original para o seu povo, não menos importante é a restauração da família espiritual. Qualquer novo movimento de Deus que se relacione com o seu propósito original, certamente abrangerá a família espiritual e tudo o que ela significa. Isso pode implicar no abandono de muita coisa. 2 pontos. Muitos conceitos equivocados que tenham que ser deixados de lado, olha isso, tanto sobre família, quanto sobre a família maior de Deus, a igreja. E todo um conjunto de tradições que tenha que ser descartado. Há um tremendo valor que une a vida da família espiritual e o treinamento na família. Observe o que ele quer dizer com treinamento na família. Não há treinamento melhor do que o treinamento na família, tanto nesta família maior, a igreja, quanto nas famílias menores, as nossas famílias. Não há treinamento melhor do que o treinamento na família. Você não encontrará um substituto mais adequado em qualquer outra instituição. De fato, homens e mulheres responsáveis e úteis ao Senhor não foram treinados em instituições, mas foram treinados na família. Ouviu bem, irmão? É devido à falta desse histórico familiar de treinamento que tantas vezes aqueles que saem para a obra do Senhor esbarram na questão dos relacionamentos. Grande parte do fracasso na obra de Deus é devido ao rompimento do relacionamento entre os obreiros que são reunidos de forma organizada, apenas organizada, mas que nunca passaram pela disciplina da vida familiar, para saber como viver de modo vitorioso com pessoas difíceis. Ouviu isso também? Há um imenso valor no treinamento na família espiritual, e isso requer relacionamentos muito próximos. Graças ao Senhor, Ele tem provido isso para nós, como família maior. Agora vamos pensar no aspecto família menor, as nossas famílias. E finalmente, o último parágrafo. Ouvimos irmãos dizerem que não querem se associar muito com seus companheiros cristãos e membros da igreja. Eles preferem não se integrar muito.
Isso é uma derrota e significa grande perda para o Senhor. O modo do Senhor é reunir o seu povo em um relacionamento muito próximo e não excluir os mais difíceis. Ele tem uma família muito peculiar, composta de todos os tipos de pessoas, e alguns são até muito engraçados. Interessante ele colocar isso, né? Assim está mesmo no texto original. Funny people. Alguns são até muito engraçados. E isso tudo fornece a base para um maravilhoso treinamento. Não é precioso o texto? Assim é a família espiritual na qual nós estamos integrados. E quantos princípios há aqui, você ouviu, que se aplicam diretamente à família menor. Até para que na família maior, isso possa ser externado, experimentado. Então, meus irmãos, concluindo esse texto, meu encargo para essa noite é falar um pouco sobre o matrimônio e as demandas do amor. O matrimônio e as demandas do amor. Será que o amor tem demandas? O amor tem infinitas demandas. Porque o amor é o nosso próprio Senhor Jesus. E as demandas dele para nós são cada vez mais profundas, intensas. E cada uma delas é permeada, é encharcada com o seu amor. Me lembro de uma oração que está registrada naquela bonita obra de Agostinho chamada Confissões, em que ele diz assim: concede-me, Senhor, o que ordenas, e ordene o que quiseres. Assim é o amor do Senhor. O amor do Senhor faz muitas reivindicações, porque todas elas são baseadas no seu amor. Ele sabe que se nós não respondermos a elas pelo seu amor, então nós nunca avançaremos para o que a Bíblia chama de a plenitude de Cristo, a sua plenitude. Então sim, o amor tem muitas demandas, mas cada uma das demandas do amor, o amor a supre. Então o que é necessário para que nós tenhamos supridas as demandas do amor do nosso Senhor por nós? É que nós vivamos com Ele um intenso relacionamento de amor. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. João capítulo 15. E finalmente ele vai dizer: permanecei no meu amor. Vamos para Provérbios capítulo 30. Nós vamos ler esse verso introdutório ainda. E vamos, confiando na bondade do Senhor para conosco, palmilhando essa jornada das demandas do amor. Olha que lindo texto em Provérbios capítulo 30, abra por favor, veja os versos 18 e 19. Provérbios 30. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Essa ênfase do verso 18, há 4 que não entendo, coloca, essa expressão do final do verso 18, coloca uma ênfase particular na 4ª. Por isso está assim. Por que ele não disse de uma vez, há 4 que eu não entendo? Porque ele diz há 3, não é? E então essa 4ª que não entendo. Há uma ênfase então na 4ª. Qual é a 4ª? O caminho. Guarde esse termo, caminho, que aliás é repetido nesse versículo 4 vezes, né? Caminho, caminho, caminho e caminho. O caminho do homem com uma donzela. Daqui a alguns minutos nós vamos ler alguns salmos. Todos eles irão abordar esse termo caminho. Eu gostaria que ainda nós fizéssemos na leitura desses salmos, fizéssemos desta leitura, a nossa oração conjunta, para que possamos entrar nesse assunto ou nesse caminho das demandas do amor
no livro de Cantares. Nós já partilhamos algumas poucas vezes, e por pouco tempo, esse livro de Cantares entre nós com ênfase na vida conjugal. Nós compartilhamos numa conferência há muito pouco tempo, esse livro de Cantares relacionado ao relacionamento de Cristo com a igreja. Creio que muitos aqui vão se lembrar. A vida ascensional de devoção e amor a Cristo. Onde nós então partilhamos sobre a relação de Cristo e a igreja nesse livro de Cantares. Algumas outras vezes exploramos esse livro com a relação marido e mulher, relação conjugal. Me lembro que usei esse texto mesmo do livro de Cantares para compartilhar quando minha querida filha estava se casando. Mas isso foi em 20 minutos. Muito resumidamente. Então, certamente, entendo assim, afirmo isso, e espero assim no Senhor, que todos que aqui estão, ainda não abordamos juntos esse livro de Cantares com as ênfases que iremos abordar hoje. E esperamos o Senhor que Ele nos supra, então, totalmente para isso juntos. Mas ainda antes de ler os textos dos Salmos, para fazermos deles mais uma oração coletiva, para partilharmos o livro de Cantares, escute isso, irmão. Em Josué capítulo 3, se você quiser abrir aí enquanto vou compartilhando alguma coisa, os primeiros 4 versículos, Josué capítulo 3, os versos de 1 a 4. Pelo menos você registre aí, mesmo que seja para sua leitura posterior. Você vai ver que o povo de Israel estava acampado em Sitim. Eles estão aí desde Números capítulo 25, um grande período. Todos os discursos de Moisés para aquela segunda geração aconteceram aí em Sitim. Eles estão acampados aí, desde Número 25 até Josué capítulo 3. Agora, essa região, esse lugar, é muito próximo às margens do Jordão, que eles iriam atravessar. Então, a ordem que Josué recebeu foi a seguinte: eles pousaram ali durante 3 dias. E depois foi dito assim, depois dos 3 dias: a Arca da Aliança irá se adiantar a vocês, escute bem, 200 côvados. 2.000 côvados, 1.000 metros, 1 quilômetro, 2.000 côvados. E foi no ombro dos sacerdotes, é claro, a Arca da Aliança. E foi dito ao povo assim: vocês não irão se aproximar dela, porque ela deve se adiantar a vocês 1 quilômetro, e vocês vão ficar atentos a ela, preste atenção nisso, porque aí está no texto, Josué disse assim ao povo: porque por tal caminho, aí está de novo o termo que nós estamos enfatizando, por tal caminho nunca antes passastes. Que interessante. A arca deveria estar lá, eles sempre caminhavam muito próximo dela, você sabe, quando eles se acampavam assim em cruz, né? Norte, sul, leste, oeste, 3 tribos de cada lado, a arca no centro. Quando caminhavam, 6 tribos na frente, 6 tribos atrás, a arca no meio, muito próximos. Mas agora o Senhor pede que a arca vá lá 1 quilômetro à frente, que ele estivesse com seus olhos fixos nela, porque pelo caminho que eles iriam agora passar, nunca passaram antes. Sabe, irmão, que esse texto chama muita atenção quando nós pensamos na vida conjugal? Será que mesmo nós que já temos vivido anos de relacionamento conjugal, nós achamos que nós já conhecemos todo o caminho? Que nós já somos experts em vida conjugal? Que nós já lemos todos os manuais? Se lemos, acho que piorou, né? Porque não existe nenhum manual para a vida conjugal, a não ser esse que está aberto diante de nós, palavra do Senhor. Então, será que pensamos assim? Ou será que entendemos esse desafio proposto nessa frase? Por tal caminho nunca passastes antes. Tanto no que concerne ao privilégio. Eles iriam atravessar o Jordão e herdar a terra que mana leite e mel. Um altíssimo privilégio. A terra da herança, não é? Por outro lado, um desafio tremendo. Porque o Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras. E como eles iam passar esse Jordão? Não é? Privilégio por herdar a terra, desafio por ter um Jordão diante deles. Por tal caminho nunca antes passastes. Então, vamos ler alguns versos dos Salmos, e então vamos seguir imediatamente depois para o livro de Cantares. Vamos juntos então, por favor, meus irmãos. Salmo 18, primeiramente, versos 30 a 32.
Continue sublinhando esse termo, essa palavra caminho. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Presta atenção. Salmo 32, verso 8. Façamos de todos esses versos nossa oração para entrarmos nesse livro de Cantares. Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, isso não é um imenso privilégio? Sob as minhas vistas eu te darei conselho. Salmo 50, verso 23. Outro lindíssimo verso. Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, preste atenção. Releia, por favor, como uma oração, todos esses versos que nós estamos citando. Aqui nós somos exortados a preparar o nosso caminho. Olha isso. Esse que faz isso, segundo esse salmo, o que acontecerá? Dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Irmãos, isso é tão verdadeiro na nossa vida conjugal. Quando nós preparamos a senda para o Senhor no nosso relacionamento íntimo, vemos a salvação de Deus. Mas temos que preparar o nosso caminho. Então é aí que o livro de Cântico dos Cânticos vai nos ajudar tanto. Porque ele vai apontar o caminho a ser preparado. E nós vamos ver no final do livro qual é o resultado de avançarmos nesse caminho. Qual é o fruto que nós colheremos? Assim termina esse lindo livro de Cântico dos Cânticos. Então está aí. O que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O Senhor será a nossa vanguarda, irmãos. Se você, marido, tem lutado, quem sabe, me permita colocar assim, como esposa difícil ou vice-versa. Se você, esposa, tem lidado com o marido que para você parece difícil, então olha esse versículo. Aquele que prepara o caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E lembre-se que essa palavra salvação no hebraico é muito ampla. Ela fala de cura, ela fala de libertação ou livramento. Ela fala literalmente de um caminho aberto, para que então se possa passar um obstáculo retirado. Tudo isso implica em salvação. Restauração, um outro sentido para a mesma palavra. Dar-lhe-ei que veja a restauração de Deus. Mais um verso, Salmo 86, 11. 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Essa é uma oração especial no relacionamento conjugal. Não há mapa, não há manuais. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração, para só temer o teu nome. Olha essa última frase também. Nós não lemos ainda, quem sabe numa outra ocasião vamos fazer, alguns aqui já ouviram, mas poucos, um texto de um pregador, tremendo pregador, do século IV, da era cristã, chamado João Crisóstomo. As suas pregações eram tão tremendas, que é dito que ele recebeu um título de boca de ouro. João Crisóstomo. E ele escreve um lindo texto que ele denomina aos esposos, aos maridos. Maravilhoso texto. Uma das coisas que ele coloca tem uma relação direta com o final desse versículo.
dispõe meu coração para só temer o teu nome. Ele diz assim: aprendei, falando então a maridos, aprendei a nada temer neste mundo, senão ofender a Deus. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Não os infortúnios, as adversidades, as tribulações, os problemas, as lutas. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Salmos 119, 105. Esse acho que você não precisa nem abrir, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mais uma vez estão aí os caminhos. E o último, talvez também você nem precise abrir. Salmos 139, os dois últimos versos, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há no meu cônjuge, nos irmãos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, essa sem dúvida é uma das orações mais corajosas de toda a Bíblia. Porque literalmente Davi está pedindo para ser eviscerado. Sabe o que é isso, né? Ter o seu ventre aberto e as entranhas saírem. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Então, meus amados irmãos, façamos de todos esses salmos nossas orações, para que então nós possamos entrar nesse precioso livro de Cântico dos Cânticos. Vamos lá então. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 1. Inicialmente, versículo 4. As demandas do amor. Por que o amor tem demandas? Quais são as demandas do amor? As demandas do amor são para que ele próprio se torne, na experiência de cada um de nós, e vale para o aspecto pessoal, conjugal, familiar e coletivo. A igreja. 4 níveis. As demandas do amor são para que o próprio amor se torne mais rico, mais puro, mais belo, mais profundo. Mais rico, mais profundo, mais belo, mais puro. A primeira demanda, capítulo 1, versículo 4. Leva-me após ti. Quem fala isso? A esposa. A esposa. Leva-me após ti. Apressemo-nos. Porque ela diz no plural? Tanto porque ela quer entrar nessas recâmaras com o rei, em especial isso, né? Mas porque ela também tem as donzelas que a acompanham, que são chamadas de filhas de Jerusalém, nesse livro, né? Então, leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Meus irmãos, primeira demanda do amor, e aqui, claro, vai tocar particularmente nós maridos, liderança espiritual genuína. Liderança espiritual genuína. Meus queridos irmãos, nós estivemos juntos na primeira reunião, apenas os irmãos homens. Posteriormente, as irmãs. Mesmo que estivéssemos separados, em ambas as reuniões, isso foi tocado. O exercício adequado das funções sublimes que o Senhor colocou sobre os ombros de cada um de nós, tanto maridos como esposas, é que levará a nossa vida conjugal à plenitude. Se nós desconsiderarmos o significado de cada uma das funções, nós não chegaremos à plenitude da vida conjugal. Agora me escute aqui com atenção. Eu creio e tenho observado que até mesmo, individualmente falando, um servo do Senhor, um irmão, homem, uma serva do Senhor, uma irmã, esposa,
independentemente um do outro, eles podem crescer numa vida espiritual. Podem. Alcançar mais graça, mais luz, mais entendimento da parte do Senhor, sim. Isso realmente é uma experiência de alguns. Agora, não é a isso que estamos nos referindo. Porque isso não basta no nosso relacionamento matrimonial. Serão os dois uma só carne. Se nós estamos unidos um ao outro, o propósito do Senhor é para essa unidade. Glória nessa unidade. Então, se dos dois lados as funções não são entendidas e nós não avançamos para o Senhor, nos responsabilizando, cada um de nós pelas nossas funções, não haverá plenitude conjugal. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito importante. E nós não estamos tratando agora aqui de plenitude pessoal. Nós estamos tratando de plenitude conjugal. Então, leva-me a poste, liderança espiritual genuína. Vamos falar um pouquinho sobre isso, resumidamente. Nós vamos destacar 6 ou 7 aspectos, talvez, nesse livro. Vamos compartilhar um pouco sobre esse primeiro. Liderança espiritual genuína. Meus irmãos, cada irmão, servo do Senhor que está aqui, tem o privilégio de ser incumbido dessa responsabilidade. É um altíssimo privilégio. É uma representação de Cristo no relacionamento conjugal. Liderança espiritual. Parceria, já falamos isso também em outra reunião, é uma palavra boa para o mundo. Não é uma palavra boa para aqueles que pertencem ao Senhor, que conhecem o Senhor, casais cristãos. Sabe por quê? Porque, embora tenha o seu lugar na vida conjugal segundo Deus, parceria é um subproduto de um relacionamento conjugal em que cada um tem sido atraído pelo Senhor e sido responsável pelas funções dadas pelo Senhor a cada um deles. Então é claro que a parceria será uma realidade, uma parceria muito preciosa, né? Mas ela é subproduto. Nós somos chamados para muito mais que uma parceria. Aliás, uma parceria pode ficar muito aquém do que o Senhor nos chamou para sermos como casal. É a parceria do como é que você vê isso, como é que você vê aquilo, quem que vai fazer isso, quem que vai buscar filho na escola, quem que vai pagar essa conta, né? Quem que vai se responsabilizar por isso ou por aquilo. Ora, irmão, isso é um tipo de parceria ínfimo, não é? Não tem nenhuma intimidade nesse tipo de parceria, não é? Então, liderança espiritual genuína. Como que nós, maridos, podemos alcançar uma liderança espiritual genuína? Será que há manual? Qual a resposta para essa pergunta? Eu creio que ela é dupla, irmão. E como a segunda parte é muito extensa, eu vou enfatizar só a primeira, mas vou citar as duas para você. Nós só podemos ser líderes espirituais genuínos na preciosa casa que o Senhor confiou para cada um de nós, começando por nossas esposas, se nós, em primeiro lugar, estivermos sendo profundamente atraídos por Cristo. Ouviu bem, irmão amado? Profundamente atraído por Cristo. Devoção. Do contrário, é impossível que exerçamos uma liderança espiritual genuína. O segundo aspecto, trabalho da cruz. Porque mesmo que estejamos sendo atraídos pelas belezas de Cristo, e graças ao Senhor temos sido, nós temos que fazer a segunda pergunta. Quanto será da cruz tem sido trabalhado em nossas vidas? Por que isso? Porque é o trabalho da cruz que nos livra da vida egocentrada. Profunda atração por Cristo, trabalho da cruz. Irmão, essa é a chave de dupla face para liderança espiritual genuína. Ore sobre isso, irmão. Medite sobre isso. Deixe-me ler uma poesiazinha, rapidamente, de um dos nossos amados irmãos chilenos. Ali há vários irmãos que têm composto cânticos muito preciosos. Vários deles, inclusive, nós temos cantado. Esse cântico não é exatamente um cântico congregacional, por causa da sua melodia um pouco mais complexa, e não foi destinado exatamente a cântico congregacional. Então eu queria que você ouvisse a poesia. O tema desse cântico é Atrai-me, Jesus.
Veja o que esse irmão escreveu. A melodia é linda. Você facilmente vai encontrá-la aí para ouvir esse cântico, Atrai-me Jesus. Então esse irmão escreveu assim: atrai-me Jesus com as tuas cordas, atrai-me Jesus com braços santos, atrai-me Jesus com os teus ungüentos, atrai-me Jesus com os teus aromas, atrai-me Jesus com a tua doçura, atrai-me Jesus com o teu olhar, atrai-me Jesus com os teus favores, atrai-me Jesus com a tua palavra. Ó lírio dos vales, atrai-me do profundo da noite, do fosso da rocha, toma o meu coração desabrigado e frágil. Atrai-me, Jesus, mais que o mundo. Atrai-me, Jesus, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. O primeiro, então, amados irmãos, a primeira necessidade para que nós, como maridos, exerçamos liderança espiritual genuína, é que sejamos profundamente atraídos pelo nosso Senhor Jesus. Como já tem sido dito aqui, já vão se cumprir aí, se já não se cumpriu, 6 anos em que temos meditado nas glórias da pessoa do nosso Senhor Jesus, o Deus homem. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Não são 6 meses, são quase 6 anos. Cada passo que damos, o Senhor nos deslumbra mais. Não é assim? Porque nós estamos vendo aquele que tem riquezas inescrutáveis, inesgotáveis. Ainda nesse tópico, liderança espiritual genuína, nossa, de nós maridos, no que ela implica? Também, hoje pelo menos, não vamos ter tempo de dissecar isso. E esse tema já foi ouvido pelos irmãos mais velhos aqui outras vezes, mas não pelos mais novos. Então, quem sabe numa outra ocasião faremos isso. Liderança espiritual genuína implica em que nós maridos sejamos em nossos lares. É claro que isso é crescente, é claro que é progressivo, certo? Mas que nós sejamos em nossos lares, primeiro, profetas. Segundo, sacerdotes. E terceiro, reis. Profeta, sacerdote, rei. É o ministério tríplice, é o tríplice ofício do nosso amado Senhor Jesus, não é? Ele é o profeta, com P maiúsculo. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. E ele é o rei dos reis. E meus irmãos, se nos nossos lares, o encabeçamento dos maridos nos lares, ele não pode e não há como ser nada diferente do que represente o encabeçamento de Cristo, então como poderia ser diferente o nosso ofício? Não é uma conclusão lógica? Então esse é o nosso tríplice ministério. O que é ser profeta no lar? De maneira bem resumida: viva, irmão, varão de Deus, viva da palavra de Deus, profecia, profeta, palavra que sai de tua boca, seja aquela que é boa para edificação e transmita graça, é aquela que possa clarear um caminho segundo a vontade do Senhor, é aquela que transmita, o texto que já citei, graça para edificação. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Profeta. Trazendo Deus para o lar. Especialmente através da palavra de Deus. Ame a palavra, estude a palavra, memorize a palavra, guarde a palavra no teu coração, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E sacerdote, caminho contrário. Leve o lar a Deus. Meus irmãos, é óbvio que o Senhor ouve de igual maneira a intercessão, a súplica, a petição de nossas esposas. E quão abençoados nós somos por elas, pelas suas súplicas, intercessões, petições diante de Deus. Mas não vamos nos enganar. Em primeiro plano,
a responsabilidade de levar o lar diante do Senhor é do esposo. Porque nós somos um reflexo em nosso serviço como líderes, em nossas famílias, um reflexo daquilo que Cristo faz com a igreja. E finalmente, rei. O que significa isso? Significa então você trabalhar o dia todo, bom que você faça isso, né? Você é provedor, chegar na sua casa cansado, tomar o seu banho, sentar na cadeira do papai e tirar um cochilo até na hora de ir para a cama, né? Aquela, me permitam, maldita cadeira do papai. Tem levado tantos à omissão, à ociosidade. Não é que você não possa ter na sua casa, não, mas cuidado com ela. Ela é um objeto perigoso. Então, o que significa rei? Governo. Maridos, 1 Pedro 3,7. Maridos, vivei a vida assentado na cadeira do papai. Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como um vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse é o sacerdote, rei. Sacerdote, rei. Não é? Então, se nós nos alongássemos nisso, iríamos o resto da noite. Mas leve isso para você, irmão. É você, profeta, sacerdote, rei. No que cabe às nossas esposas, nós veremos logo aí à frente, na próxima demanda. Vamos a ela. Capítulo 2, verso 3. Veja que lindo verso. Capítulo 2, verso 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Segundo os eruditos, a melhor palavra aqui seria cidreira, não macieira. O que na verdade não faz tanta diferença. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Agora preste atenção aí nessas 3 frases, muita atenção. Desejo muito a sua sombra. Primeiro. Segundo, debaixo dela eu me assento. Terceiro, o seu fruto é doce ao meu paladar. Sabe o que nós ainda não fizemos com esse texto e nenhuma das outras vezes que compartilhamos sobre isso? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver 3 aspectos relacionados ao marido e 3 aspectos relacionados à esposa, no mesmo texto. Observe o que a esposa anela e observe então o que o marido deve ser para ela. Vamos lá primeiro quanto aos esposos. Vamos resumir esses 3 elementos que nós vamos destacar aqui como em uma frase. Vamos resumir com essa palavra, oferecendo cuidado. Como que os maridos devem oferecer cuidado para suas esposas? Vamos lá. Primeira frase dessas, as 3 últimas frases desse verso, né? Olha aí de novo, diz, desejo muito a sua sombra. Preste atenção. Irmãos, se vocês buscarem numa concordância o termo sombra, só essa palavrinha, e forem ao livro dos Salmos, faça esse exercício, é muito precioso. Sombra. E vá no livro dos Salmos. Há muitas menções dessa palavra sombra na Bíblia. Mas você vá só nos Salmos e você vai ficar impressionado. Como é preciosa, Salmo 36, 7, vou citar um exemplo. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e nas torrentes das tuas delícias lhes dás de beber. Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Sombra. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Então, o que é que o marido deve oferecer à sua esposa? Sombra. Está muito claro o que isso significa. Gostaria de colocar em 5 palavras o que sombra significa para a sua meditação. Primeiro, refúgio. Refúgio. Segundo, proteção. Preste atenção.
Terceiro, cobertura, óbvio, não é? Cobertura, sombra. Quarto, descanso. Não há lugar mais delicioso para descansar do que uma sombra. É muito melhor do que o nosso quarto com ar-condicionado. Muito melhor. Porque é a sombra fresca da árvore e exposta ali ao vento, ao ar. Não é? Não há nada como a sombra de uma árvore. E aqui ela está, debaixo dessa macieira, dessa cidreira, né? Então, oferecendo refúgio, proteção, repetindo, cobertura, descanso e, por último, refrigério. Quanta responsabilidade nós temos, né? É muita coisa para oferecer para os nossos esposos, você não acha? Graças ao Senhor, porque é isso que o amor nos supre. O amor dele, porque é isso que ele oferece para nós, não é? Nós estamos debaixo da sombra da grande cidreira, nosso Senhor Jesus. E estamos experimentando todas essas coisas, não estamos? Refúgio, proteção, cobertura, descanso e refrigério. Então, sombra, certo? E o me assento. Colocamos essas duas coisas juntas aí. Sombra e me assento. Então, debaixo dessa sombra que ela se assentou, ela está experimentando isso aí. Porque o seu esposo está oferecendo para ela as 5 coisas que já colocamos. Agora faltou a última frase ainda aplicada aos esposos. Preste atenção. O seu fruto, é o fruto dele então, certo? Ele comparado a essa árvore e diz que o fruto dele é doce. Aliás, também a cidreira é muito mais doce que a macieira, certo? Então, como dissemos, segundo os eruditos, essa árvore aí é a cidreira. Seu fruto é doce ao meu paladar. O que o esposo então está oferecendo aqui? Cuidado, como nós falamos, que abrange as 3 frases, e no caso aqui ele tem a oferecer para ela um fruto doce. E aí você vai encontrar o livro de Provérbios nos ajudando muito nesse assunto do fruto doce. Se referindo ao nosso falar, falar agradável, falar que edifica, falar que consola. Isso é falar doce, certo? Então já vimos aí as 3 coisas relacionadas ao esposo. Agora, que interessante esse verso, irmãos. Porque não há aí uma reciprocidade. Vamos olhar o aspecto das esposas nas mesmas frases. Olha a primeira, desejo muito. Você vê que não pode passar despercebido? Se há uma sombra, ela não vai significar nada se ninguém tiver desejo por ela, certo? Então a esposa vai dizer, eu desejo muito. Mas também se não há sombra, então o desejo vai ficar enrustido, em débito, né? Mas ela deseja. Então ela deseja o quê? Ela deseja cobertura. Preste atenção, irmã. Você tem desejado cobertura? Ou você deseja cobertura só enquanto ela funciona como refrigério? Quando ela funciona como proteção, aí já não é tão interessante para você. Porque quem sabe pode de alguma maneira contrariar teus caminhos, não é? As coisas que você entende, pensa e quer fazer. Então pense sobre isso. Desejo muito a sua sombra. Primeira frase importante. Já compartilhamos enquanto estávamos só com as irmãs, o que significa esse desejo muito aí, em outras palavras. Vamos juntar também como fizemos com na questão dos maridos aí, no mesmo versículo. Desejo muito sua sombra, e debaixo dela eu me assento. Veja, eu desejo e eu me assento. Está vendo as duas coisas? Desejo e me assento. Quando nós falamos com as irmãs, como que nós representamos isso? Vou repetir a frase que nós usamos aqui para as irmãs. Uma prontidão, uma disposição, prontidão no coração das irmãs, das esposas, em reconhecer, receber e estimular liderança espiritual masculina. Não foi isso que falamos? Prontidão, desejo muito, debaixo dela eu me assento. Irmã, você tem sido disposta a reconhecer, receber e estimular liderança espiritual do seu marido? Ou você tem entrado numa disputa de poder? Me lembro que também nós falamos com as irmãs sobre, nesse sentido, há só 2 tipos de mãos aí. Ou são mãos estimuladoras, ou são mãos manipuladoras.
Então cada uma das irmãs precisa perguntar ao Senhor que tipo de mãos tem para com o seu marido. Mãos que estimulam a liderança dele ou mãos que manipulam a liderança dele? Vamos lá. Faltou uma última frase aí, né? Aplicando para as irmãs. Exatamente a questão do fruto. O fruto veio do marido. Mas ela diz, é doce ao meu paladar. E não há outra maneira de entender isso, senão a recompensa que ela está recebendo por desejar a sombra e se assentar nela. Então o que ela recebe? Delícias no seu paladar. Se ela não deseja e não se assenta, não tem fruto. Não tem nada doce no paladar. Então, todos os três aspectos são aplicados dos dois lados. Então olhe com cuidado esse versículo, irmão. Tão bonito, tão penetrante, tão perscrutador dos nossos corações. Agora, para que não sejamos de modo nenhum simplistas, creio que precisamos fazer uma coisa aqui. Vamos colocá-lo em termos de uma pergunta. E para aquelas irmãs que não têm essa sombra? Isso é verdadeiro para muitas irmãs, infelizmente. E quando não há sombra, debaixo da qual assentar, o que é que elas vão fazer? Elas vão se exasperar? Elas vão entrar em luta? Elas vão tentar, sei lá o quê, adubar essa árvore de uma tal maneira que em um mês ela se torne frondosa e dê sombra para ela? Será que isso é possível? Né? Claro que isso não é possível. O que elas vão fazer se não houver sombra para elas se assentarem? Abra comigo o Salmo 57, por favor. Vamos ver 3 textos que penso tão encorajadores para as nossas amadas irmãs e tão orientadores. Salmo 57, versículo 1, diz assim. Olha essa oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Não tem havido sombra, irmã, para você se sentar? Ou quem sabe os galhos têm sido assim muito ralos, poucas folhas, tem um pouquinho de sombra e muito sol. Como é que tem sido para você? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Pois em ti, a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo. Que lindo, não é, irmã? Não tem lugar para contendas, não é? Não tem lugar para disputa de poder, não tem lugar para se pressionar nada daquilo que é impossível, não tem lugar para se tentar fazer a obra do Espírito Santo na vida do marido, não é? Uma luta que muitas esposas têm porque se exasperam nesse assunto, não é? Mas olha que versículo maravilhoso. Em ti minha alma se refugia, e a sombra, tem sombra aqui, irmã, a sombra das tuas asas eu me abrigo. Veja como o verso conclui, até que passem as calamidades. Me permitam, viu, colocar assim com muita gentileza. Será que o teu marido é uma calamidade nesse sentido? Então, até que passe as calamidades, refugie-se à sombra daquele que sempre tem sombra. Mais que isso, olha esse Salmo 63. Salmo 63. Olha esse verso. 63, verso 7. Porque tu me tens sido auxílio. A sombra, novamente, das tuas asas. Agora é dito, eu canto jubiloso. Que lindo, irmãos, que lindo, irmãs. Mesmo que a sombra seja deficiente, essa sombra nunca é deficiente. Ela é tão supridora que debaixo dessa sombra, essa alma canta jubilosa, em meio de calamidades, como diz o Salmo 57, que já lemos, né? Combine os 2 versículos. Canto jubiloso, sabe, irmãs amadas? Claro que isso vale também para os irmãos. Nós precisamos descobrir, e aqui me ouça com todo cuidado,
o poder do louvor. Você ouviu bem? O poder do louvor. Nosso Senhor Jesus citou o Salmo 8, quando aquelas criancinhas, entrou em Jerusalém, aquelas criancinhas se achegaram, lembra? E as pessoas entendiam que as crianças estavam perturbando o Senhor, queriam tirar as crianças dali, o Senhor disse para que elas permanecessem ali, não é isso? E naquela ocasião, ele diz assim: nunca lestes, deixai vir a mim os pequeninos, nunca lestes, olha o que o Senhor fala, da boca de pequeninos e crianças de peito, o que o Senhor diz? Tiraste perfeito louvor. Não foi isso que o Senhor disse? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes um perfeito louvor. Agora preste atenção. Esse salmo, esse texto, o Senhor citou, extraiu do Salmo 8. Agora vá ler o Salmo 8 para você ver. E você vai ver que lá não está escrito isso. E agora? O Senhor errou? O Senhor não conhecia as Escrituras? Falhou a memória do Senhor? O que está escrito no Salmo 8? Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste, quer dizer, levantaste, promoveste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Você está entendendo, irmão? Ou ainda precisa de explicação? Nosso Senhor está ensinando que esse perfeito louvor extraído da boca dessas crianças, aí, inocentes, né, nessa fase aí, que ele chamou de um perfeito louvor, ele está dizendo, na linguagem do Salmo 8, que este perfeito louvor é o que tem poder de fazer emudecer o inimigo e o vingador. Então, irmão, louvor a Deus, louvor ao nosso Senhor Jesus, não é mágico, não é uma senha, né? Uma varinha de condão, como se diz. Mas se ele é genuíno, ele é o resultado de vermos a beleza do nosso Senhor. Se não é assim, então é cantar música. Cantar música não é louvor. Louvor e adoração é uma reação à revelação das glórias do nosso Senhor Jesus. Quanto mais das glórias do nosso Senhor Jesus são reveladas a nós de modo fresco, novo e vivo, nós reagimos adorando o Senhor. E o Salmo 8 vai dizer que a adoração, o louvor, como o Senhor chamou de perfeito louvor, ele faz emudecer o inimigo. Então, irmão, irmã, em particular, irmã, pare de conversar com o inimigo. Deixe de dar lugar a ele nas suas questões interiores, de alma, de emoções, de pensamentos. Pare. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. O Senhor está no trono e Ele sempre estará no trono. O coração do seu esposo como rei, ele está nas mãos do Senhor. E esse, segundo o seu querer, o inclina. Sempre será assim, como ribeiro de águas. Perfeito louvor. E não é apenas, quem sabe, você ligar lá uma música, você ouvir o louvor. Isso também é bom. E pode ser um meio, inclusive, é para muitos, amém por isso. Um meio para que você mesmo seja levado a adorar e louvar o Senhor em quaisquer circunstâncias. Porque Ele faz emudecer o inimigo e o vingador. Sabe por quê, irmão? É assim. Porque tudo que o inimigo quer é dialogar conosco. Não é assim? É tudo que ele quer. Me escute, preste atenção. Você não é isso, você não fez isso, você não supra aquilo, você não pode, você nunca vai chegar lá, você não presta, você não avança. Isso vale para os irmãos, vale para as irmãs. Não é assim? Ele quer dialogar. Você vai dialogar? Ou você vai fazê-lo emudecer? Como você vai fazê-lo emudecer? Se você fizer ouvido surdo para ele, e se voltar para aquele que é, desde o princípio, aquele que está no trono, nada o moverá para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Como é que o inimigo, o vingador, conseguiu lugar no coração daquela mulher no jardim? Como foi? Não é assim que Deus disse? Então o que Ele busca conosco? Diálogo. Nós temos que deixá-lo falando sozinho e adorarmos o nosso Senhor Jesus. Ele é quem é. Ele está onde está.
Nós somos dele e ele é nosso, e nada irá mudar esse fato. Mais um elemento em Cantares. Aliás, faltou um verso aqui ainda. Nesse assunto da sombra. Aí estávamos. Se não houver sombra, abra por favor Isaías 51. Olha que verso maravilhoso. Isaías 51. Verso 3. Abra, por favor, para você ler também, não apenas ouvir. Isaías 51, verso 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Aí está seu nome, aí está sua vontade, aí está sua glória, como no nosso matrimônio. No nosso matrimônio está o seu nome, está a sua vontade, está a sua glória. O Senhor tem piedade de Sião, Ele terá piedade de todos os lugares assolados dela. Quais lugares nós podemos reconhecer na vida, em nossas vidas pessoais, e como casais na vida um do outro? A esposa na vida do marido, o marido na vida da esposa. Quais são os lugares assolados, que têm sido assolados? Na Sião do Senhor. E fará, que linda promessa, o seu deserto como o Éden. Lembrando que Éden significa prazer, deleite, desfrute. E a sua solidão. Ah, meus irmãos, se nós não avançarmos nos passos que temos buscado dar juntos nesse assunto de matrimônio para Deus, é isso aí, é essa palavra que nós experimentaremos a dois. Solidão. Solidão a dois. Que contrassenso, não é? Ele fará a sua solidão como o jardim do Senhor, regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. 4 coisas maravilhosas, que nós podemos sim e devemos olhar para elas como promessas do Senhor para a sua Sião, sua igreja. E claro, como temos dito desde o início, se aplicando diretamente à nossa vida conjugal, à nossa vida familiar. Precioso verso. Então que o Senhor nos encoraje com isso, especialmente, talvez, nossas queridas irmãs. Vamos então voltar novamente ao livro de Cantares, vamos seguir. Capítulo 2, verso 15. O irmão Hudson Taylor tem um estudo, graças ao Senhor está em português também, sobre o livro de Cantares. E é muito bom. Não é extensivo, exaustivo, é mais compacto, mas é muito bom. E ele faz algo que é difícil se ver em outros autores. Ele faz uma divisão muito precisa do livro de Cantares, que em muito não coincide com a divisão que nós temos aqui nas nossas Bíblias, com esse epíteto que temos aí em negrito, não é? No livro aí você vai ver, pelo livro todo você tem esposo, esposa, coro, não é? As vozes nesse livro, não é assim? Então você não se impressione muito com isso não, porque muito dessa divisão aí está equivocada, porque ela foi arbitrária, ela foi posta por quem fez a tradução para o português, certo? Então Hudson Taylor, ele se esmerou em buscar fazer a correta divisão das falas nesse livro, compreendeu? Por que estamos dizendo isso? Porque esse capítulo 2, verso 15, não sei se está assim na sua Bíblia também, na que eu estou usando, o epíteto aí é esposa, na sua também, não é? Mas essa voz, segundo Hudson Taylor, não é da esposa. Essa solicitação aqui é do esposo para a esposa. Então é ele quem diz assim: apanhai-me
as raposas. As rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse verso 15 inclui a fala do esposo, vai olhando para a sua Bíblia, desde a parte B do verso 10, onde ele vai dizer, levanta-te, querida minha. Aí é óbvio, quem está falando é o esposo, né? Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E tudo mais que está aí, incluindo o verso 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. E aí no verso 16 a esposa começa imediatamente. O meu amado é meu e eu sou dele, etc. E vai até o versículo 4. Apenas até o 4 do capítulo 3. Só para citar um detalhe aí. E há muitos outros aí que divergem do texto que você tem aí, as divisões, né? Então, por que esse esposo está solicitando isso? Aqui também gostaria de fazer o que nós até hoje ainda não fizemos. Vamos ver essas solicitações em 2 níveis. Primeiro, essa solicitação do esposo se refere a Cristo, em primeiro lugar, né? Para que a esposa apanhe essas rapozinhas. E a aplicação disso na nossa vida conjugal. Eu gostaria de citar apenas alguns exemplos, então. Então, primeiro, vamos pensar na nossa relação com o Senhor. O Senhor requer de nós, quer sejamos maridos, quer sejamos esposas, certo? Porque Ele é o nosso marido, coletivamente falando. Então, o que Ele requer de nós? Apanhai-me as raposas, que estão aí, entrando pelas frestas, comendo as flores. Presta atenção nesse versículo. As flores da vide. Se come a flor, não tem fruto. Nossas vinhas estão em flor. Se a raposinha entrou e comeu a flor, não tem fruto. E o alvo de Deus é fruto, para que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15, o capítulo da videira, não é? Fomos chamados para isso. Mas se as raposinhas estão devastando os vinhedos, não terá fruto. Vamos aplicar então para a nossa relação com o Senhor. De modo simples, também para você pensar em algumas coisas. O que seriam raposinhas? Responsabilidade nossa de apanhá-las. Primeiro, associações mundanas. Isso é grave, irmão. Será que temos tido ou mantido associações mundanas? O que significa uma associação mundana? Significa que não podemos tocar, relacionar de alguma maneira com pessoas do mundo? Claro que não. Claro que não é isso. Associações. Será que esse nível, esse tipo de relação tem nos contaminado? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago capítulo 4. Aquele, pois, que quiser tornar-se amigo do mundo, constitui-se num inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que a Escritura afirma, é com ciúmes, com zelos, que o Espírito Santo anseia por vós, o Espírito que Ele fez habitar em vós. Então está aí, primeira raposinha para nós considerarmos. Quais têm sido as nossas associações? O salmista no Salmo 119 diz algo tão lindo quanto a isso. Ele diz assim, companheiro eu sou de todos os que te temem. Quem são nossos companheiros? Hein? Até mesmo, irmãos, quem sabe aqueles com quem você pratica esporte. Pense sobre isso. Para citar um exemplo. Será que nossas associações são adequadas? Ou nós estamos sendo contaminados por essas associações? Se estamos, nós temos que abandoná-las. Porque são raposinhas. Por que está no diminutivo? Raposa é mais fácil de ver, não é? Mas a raposinha é do tamanho de um gatinho, não é? E ela entra por qualquer pequeno buraco. Mas ela faz o mesmo estrago. Porque ela vai comer as flores e não haverá fruto. Então apanhai-me as raposinhas, elas devastam os vinhedos. Preste atenção, irmão. Então, primeiro, associações mundanas. Segunda, raposinha. A lista aqui seria grande, mas gostaria de destacar essas aí para você. Segunda, concessões indevidas. Concessões indevidas. Irmão e irmã, cuidado com as suas concessões. Terceiro, pequenas satisfações de deleites carnais.
Aqui que tem esse filmezinho, aqui que tem essa coisinha, outra aqui, aqui que tem esse programinha. Pequenos deleites carnais, raposinhas. E o Espírito Santo está falando, isso não está bem, isso não está bem, isso não está bem. E nós estamos resistindo à voz do Espírito Santo. Raposinhas. Olha o verso 16, na sequência deste aí, presta atenção. Depois do esposo fazer essa solicitação, é tão interessante, nós não vamos ter tempo para tudo, é claro, mas olha o que a esposa fala. Que coisa, irmãos. Porque ele disse algo sério para ela. Vá atrás dessas raposinhas, elas vão devastar os vinhedos, não vai haver fruto, não vai haver gozo, não vai haver prazer, não vai haver maturidade, não vai haver nada na nossa relação se as raposinhas não forem apanhadas, certo? Mas sabe o que a esposa diz? Um importante contraste, o verso 16, olha o que ela fala. O meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Parece que ela está em outro tom, não é? Ela está num tom diferente dele. Sabe o que ela está dizendo? Pelo menos duas coisas. Ela está dizendo assim, eu sou do meu amado e eu sou dele, e nada vai mudar essa relação. Entra raposinha ou sai raposinha, eu sou dele e ele é meu. Mas você acha que é assim? Sim, nós somos dele e ele é nosso. Mas não tem problema as raposinhas? Então ela focou-se no significado, na perpetuidade da relação, a despeito das raposinhas. Não tem problema as raposinhas. Eu sou dele, ele é meu. Viu o perigo? Sabe o que mais na próxima frase? Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Sabe o que ela está falando? Independente das raposinhas, aí entra e sai, eu sei onde ele está. Se eu precisar dele, a hora que eu precisar dele, ele apacenta entre os lírios. Está entendendo, irmão? Relação utilitária com o noivo. Muito sério. Mas isso é só um parêntese, para nós vermos a importância disso. Agora, na nossa relação conjugal, o que seriam raposinhas? Já tocamos em várias delas, nos 2 tempos que já tivemos, mas quero colocar outras aqui. A primeira delas, essa já falamos algumas vezes entre nós. Não é nem raposinha, essa aí já cresceu um tanto, viu? Essa já está bem gordinha. Mau humor. Irmãos, eu sei que de modo geral, tem mulheres mal-humoradas. Mas de modo geral, os homens são os mais mal-humorados. Aqui eu estou pisando nos meus próprios calos, né? Os homens são os mais mal-humorados. Aí quando você lê assim, Colossenses 3,19. Colossenses 3,19, diz assim, olha. Maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis com amargura. Não é assim o versículo? Colossenses 3,19. A palavra amargura ali significa, um dos sentidos dela, é o primeiro, aliás, se você for consultar a sua concordância grega, mau humor. Maridos, amai vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Aí nós falamos assim, chamando a atenção dos maridos. Quando você ouve sua esposa te chamar, olha, afina bem o ouvido. Que às vezes ao invés dela estar dizendo, meu amor, vem cá, ela está dizendo, mau humor, vem cá. Porque é muito comum. Mau humor, faz isso aqui para mim, por favor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Agora aqui um detalhe, irmão, já que estamos aí batendo um pouco nos homens, então vamos bater um pouco nas irmãs também. Sabe o que acontece? Isso é biológico, irmãos, é funcional. Então me escute com muita delicadeza, aqui não vai nenhuma crítica de valor. A voz das irmãs, a voz aguda, e por isso das irmãs, a voz aguda é irritante para o ouvido dos homens. É assim, é muito aguda. Você gostaria de ouvir um passarinho piando no teu ouvido o dia inteiro? Não é? Quanto mais aguda a voz, mais irritante ela é. E quanto mais grave o som, mais sonoro, mais doce ele é. Não sei se você já ouviu isso, você vai ouvir a primeira vez. A primeira voz que o bebê ouve no útero é do pai.
não da mãe. Por causa do timbre da voz. Então, por outro lado, você vai ver que o noivo aqui em Cantares, ele fala assim para a esposa: faz-me ouvir a tua voz, pomba minha. Não fala? Bonito, não é? E ela fala a mesma coisa com relação ao esposo. Ele diz: sua voz é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Não é? Então cada um elogia a voz do outro. Por quê? Porque eles estão caminhando para a maturidade. Assim é o livro de Cantares. Começa lá com aquele amor tenro e termina com amor maduro. Capítulo 1 ou capítulo 8. Não é assim? Mas então, pense sobre essas coisas. Quantas irmãs procurem falar menos e falar de um modo mais assertivo? Quantos esposos procurem ouvir mais e ouvir sem mau humor? Quantas esposas certifiquem-se de que seus maridos estão ouvindo? Porque se tem uma coisa que marido tem, é dificuldade de ouvir. Mulher concentra, esposa concentra em mais de uma coisa ao mesmo tempo. O homem concentra em uma coisa de cada vez. Não é? Então a esposa está lá arrumando uma coisa na casa, de repente ela fala: faz aquele negócio que nós vimos lá na internet, lá, se der para a gente comprar, vamos fazer essa compra. E ele não ouviu nada, ele está concentrado aqui. Né? Se ele estiver concentrado lendo a Bíblia, muito bom. Né? E depois ela vai cobrar dele porque o produto não chegou do Mercado Livre. Né? Então, mau humor. Outro elemento, irmão. Pô, os dois juntos. Ressentimento e amargura. Meus irmãos. O clamor por apanhar-me as raposas é um clamor por purificação. Está aí no capítulo 2, o livro está só começando. Sem purificação não haverá união. Aliás, falando sobre isso, há um lindo comentário, na verdade, transcrição de mensagens de nosso irmão Stephen Kong sobre os cânticos dos degraus, os 15 salmos de 120 até o 134, em que ele divide em 3 grupos de 5, certo? São 15 salmos. Os primeiros 5 têm a ver com purificação, é um progresso. Os próximos 5 têm a ver com iluminação, e os últimos 5 têm a ver com união. Presta atenção nessas palavras. Nunca a ordem pode ser mudada. Purificação, iluminação, união. E nós estamos ainda no capítulo 2, purificação. Apanhai-me as raposinhas, que devastam os vinhedos. Então, seguindo. Mau humor, ressentimento e amargura. O que é ressentimento? Assuntos não adequadamente tratados. Ressentir. Porque não foi adequadamente resolvido. Então é ressentido. Ressentimento é horrível. Uma tremenda de uma raposinha. Ressentimento leva a quê? A amargura. É mais sério que ressentimento. O ressentir vez após outra, torna o coração amargo. Não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Mais uma raposinha vale para os dois lados, maridos e esposas. Indisposição mútua. Indisposição. Indisposição de ouvir a voz, indisposição de ouvir o faz isso ou não faz aquilo, ordens para lá e ordens para cá. O coração já está indisposto de ouvir qualquer coisa. Indisposição mútua. Precisamos tratar isso diante do Senhor, irmãos. Todos nós. Ciúmes, gravíssimo. Terceiro, desconfiança. 1 Coríntios 13 diz que o amor não suspeita mal. Terceiro, desatenção. Isso também aflige de modo particular, não único, mas de modo particular, os maridos. Há muitas esposas desatentas também, mas de modo particular os maridos. Por causa disso que já falamos aqui. Desatenção. E por último, gravíssimo também, falta de perdão.
Falta de perdão é um cárcere privado, solitária. Nós precisamos aprender a virar a página nos nossos relacionamentos conjugais. Aprendemos a pedir perdão, aprendemos a dar perdão e virar a página. Não é dar perdão, mas pega a munição, que foi aquele problema lá que gerou a necessidade de perdão, então pega aquela munição e põe no revólver, né? Eu te perdoo, mas a bala está guardada aqui. Quando acontecer de novo, o tiro vem, não é? Muito danoso para os nossos relacionamentos. Vamos mais um passo. Capítulo 4, agora já estamos no meio do livro. Capítulo 4, verso 12. Quero repetir as demandas até aqui. Primeiro, liderança espiritual, para que fique registrado aí. Capítulo 1, verso 4. Capítulo 2, verso 3, que já vimos. Responsabilidades mútuas, quando nós citamos a cidreira, né? Responsabilidades mútuas. Terceira, capítulo 2, verso 15, aí estamos. Purificação, apanhar as raposas. Número 4. Capítulo 4, verso 12, vamos chamar essa demanda de intimidade. Capítulo 4, verso 12, abra por favor, diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso e fonte selada. Que lindo, irmãos. Muitos aqui já sabem, mas os mais novos certamente não, que essas casas orientais, contexto no qual esse texto foi escrito e esse romance ocorre, os jardins não eram como jardins ocidentais, que ficam na frente da casa para ser uma exibição para todo mundo que passar. Oh, que jardim ele tem! Os jardins orientais eram dentro da construção. Eram lugares onde havia frutos e haviam aromas. E só desfrutavam do jardim aqueles que viviam na casa ou os convidados. Por isso é um jardim fechado, é um jardim interno. Algumas casas italianas, algumas construções italianas ainda têm esse modelo. A casa, assim quadrada, e o jardim no centro. Jardim fechado és tu, noiva minha. Manancial recluso e uma fonte selada. Que lindo, meus irmãos. Não é uma fonte aberta para qualquer um beber. É uma fonte selada. Um manancial recluso. Intimidade. Agora, olha o que ela vai dizer. Vamos com cuidado aí. No verso 12, olha aí. Jardim fechado és tu, primeiro, minha irmã. Que interessante ele chamar sua noiva de irmã. Por que ele faz isso? Porque aqui está a ênfase na comunhão de natureza. Por favor, irmãos, vamos prestar atenção aí. Acima de nossas esposas serem nossas esposas, elas são nossas irmãs em Jesus Cristo. Nossa relação de esposo e esposa vai terminar. Ou quando nós partirmos pelo Senhor, ou quando o Senhor voltar. Não haverá essa relação nos céus. Porque nós seremos introduzidos numa relação de amor infinitamente maior, mais profunda, mais rica, mais bela e mais plena do que essa que nós temos aqui, marido e mulher, restrita a dois. Compreendeu? Nós somos uma noiva coletiva de um único noivo. Não se casam e nem se dão em casamento, disse o nosso Senhor nos céus, não é? Então, aqui ele chama de minha irmã, e é muito bonito isso. Aprenda, irmão, a olhar para a sua esposa como irmã. E esposa, aprenda a olhar para o seu marido como irmão em Cristo. Também, né? Também. Mas na sequência, o que é que ele diz? Noiva minha. Então, muito interessante. Comunhão de natureza e comunhão em amor. Especial essa última aí, né? Noiva minha. Comunhão de natureza, comunhão em amor. Mais uma coisa aqui que eu gostaria de destacar. Como é que nós podemos avançar nesse assunto da comunhão de natureza, e especialmente na comunhão de amor, né? Nos dois aspectos avançamos. Como podemos avançar? Sabe, irmão, meditando sobre isso com cuidado, encontrei algo que me pareceu muito, muito sugestivo. Escute isso. A única vez em que o Novo Testamento todo, escrito em grego, né? Um pouquinho em aramaico,
A única vez no Novo Testamento em que aparece a palavra harmonia, está em um único versículo. E quando nós falamos de comunhão de natureza, comunhão de amor, nós estamos falando de harmonia. Estamos falando daquilo que foi descrito em Gênesis. Deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Não é assim? Harmonia. Todo o gozo ou prazer num relacionamento conjugal é resultado direto de harmonia. Gostaria muito que você prestasse atenção nisso, irmão. Para colocar de outra maneira, gozo, prazer, alegria, tem sido assim seu relacionamento conjugal? Gozo e alegria no relacionamento conjugal é um subproduto da harmonia. Se não há harmonia, não há gozo. Agora, o único lugar onde o Novo Testamento, o Espírito Santo, então, no Novo Testamento usou a palavra harmonia é em 2 Coríntios, capítulo 6. Queria dar uma olhada com você, rapidamente. E, sobretudo, explicar o que ela significa. Tão linda a aplicação quando pensamos na harmonia conjugal. Paulo descreveu assim a relação em julgo desigual. 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E esse julgo aqui, sem dúvida, é o julgo do casamento. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, ou que harmonia, aí está a palavra, única vez, que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Está vendo que ele está falando dessa relação sobretudo? E o contexto deixa muito claro que é a relação conjugal. Agora, qual é a palavra então grega para harmonia? Vou pronunciá-la para você, vou ousar pronunciá-la em grego. Symphonêsis. Symphonêsis. Se fosse transliterar e pronunciar transliterada, seria sinfoneses. Que nós temos uma palavra derivada que é sinfonia. Acho que numa única vez, pelo menos, comentei com os irmãos, numa das vezes que estávamos em Berlim, quando nossa filha residia lá, nós tivemos o privilégio único, realmente único, de ouvirmos no portal de Brandenburgo uma apresentação da Filarmônica de Berlim. É a maior filarmônica do mundo. A Filarmônica de Berlim, com vozes, com coro e instrumentos, completa. Por quase 2 horas. Irmãos, é um espetáculo na Terra, literalmente. Essa Filarmônica de Berlim. Por que é um espetáculo? Por uma palavra só. Harmonia. Sinfonia. Um acordo. Essa palavra aí no grego também pode ser traduzida por acordo, concórdia. Não há uma nota desafinada, não há uma voz desafinada, não há um que comece lá o canto antes do outro. Uma perfeita harmonia, perfeita mesmo. Sinfonia, symphonices, harmonia. Para isso nós fomos chamados. Para que o nosso casamento seja uma sinfonia. Agora, graças a Deus, irmãos, o Espírito Santo é o mestre em afinar os instrumentos. Às vezes, ocasionalmente, aconteceu de quando nós iniciamos o louvor ali, tem algum instrumento desafinado. Ocasionalmente aconteceu. E tem-se que prestar atenção nisso, né? Mas dói no ouvido, não é? Quando o instrumento está desafinado. Então, graças ao Senhor, porque nós temos em nós o mestre afinador, o Espírito Santo. Ele conhece o tom de cada corda. Uma vez ouvindo, há alguns anos, nosso irmão Christian Chen compartilhar algo sobre o Espírito Santo, o título que ele deu, pelo menos para aquela mensagem que ele compartilhava, foi The Whisper of the Spirit, que significa os sussurros do Espírito. Então ele contou uma narrativa muito bonita. Ele disse assim, que ele teve um professor que ele estava tendo muita dificuldade com esse professor. Não me lembro se era um professor ou um colega, acho que era um colega de sala.
Ele estava tendo muita dificuldade com esse colega. Esse colega não largava do pé dele. E num determinado momento ele ficou muito aborrecido, assim ele narra. E ele pensou com ele assim. Esse colega o atormentava e ele não falava nada. Mas num determinado momento ele disse assim, se eu disser para ele uma frase, eu posso demoli-lo em uma frase. Assim ele disse. Que isso veio no coração dele. Em uma frase eu posso demoli-lo. Então ele disse que quando esse pensamento veio ao coração dele, então ele usou essa expressão, os sussurros do Espírito. Colocando seus dedos nas cordas que precisavam ser afinadas, tocadas. Para que então essa dura palavra, contra esse que o aborrecia, não saísse da sua boca. Concórdia, sinfonia. Alguns sentidos mais dessa palavra. Adequação. Olha que bonito, irmão. Esposas adequadas aos seus maridos. Maridos adequados à sua esposa. Adequação, uma palavra tão bonita. Há uma tradução alternativa de 1 Pedro 3, quando fala que, cita o exemplo de Sara para as mulheres. Você se lembra desse texto? As filhas de Sara, né? Que obedeceu a Abraão, chamando o Senhor, não temendo perturbação alguma, da qual vós os tornaste filhas. Então é dito ali naquele texto, uma versão alternativa diz assim, mulheres capazes de se adaptarem aos seus maridos. Há esposas que nunca se adaptam aos seus maridos. Parece que sempre os seus maridos são uma pedra de tropeço para elas. Uma pedra no sapato. E uma das características das filhas de Sara é a capacidade de se adaptarem aos seus maridos. Então, a adequação, olha isso, é um dos sentidos do sinfonices. Ajustamento, olha o outro sentido, da mesma palavra. Coordenação, que bonito, irmãos. Coordenação. Um fala outra coisa, outro fala outra coisa, um pensa do jeito, outro pensa do outro, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, um tem um tempo, outro tem outro tempo, não é? Coordenação. Concessão, outro sentido. Por extrair todos esses, pense sobre todos esses. Nós estamos aprendendo a fazer concessão devida, não aquelas raposinhas de concessão indevida, mas concessões devidas um ao outro. Terceiro, por último, consentimento, a mesma ideia. Agora, abra comigo, por favor, no Salmo 62, já estamos terminando. Salmo 62. Como nós fizemos a pergunta anterior, se não houver sombra, então nós vimos alguns salmos, né? E se nós agora fizermos a pergunta de novo, e se não houver harmonia no nosso relacionamento? Ou se estivermos ainda muito aquém de uma harmonia? E daí? Salmo 62 diz assim, verso 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. 1 Pedro capítulo 3. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, ao verem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Que lindo verso, não é? Espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Olha que interessante, não serei muito abalado. Quem sabe serei um pouco, mas não serei muito, né? Mas olha como o Salmo progride, olha o verso 5. Mais uma vez, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Lá no verso 2, minha salvação. Aqui, minha esperança. Lá no verso 2, meu alto refúgio, não serei muito abalado. Aqui, só ele é minha rocha e minha salvação. O meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Capítulo 4, verso 16. Já estamos terminando. Voltando a Cantares.
Temos mais alguns minutinhos. Cantares, capítulo 4, verso 16. Mais uma demanda do amor, e olha que demanda aparentemente estranha essa. Olha essa demanda. 4,16. Para que o amor seja mais rico, mais forte, mais profundo, mais belo, esse amor precisa ser provado. E aí está a quinta, se não me engano, demanda então. Ser provado. Nosso amor tem sido provado. Provado como? Capítulo 4, verso 16. Levanta-te. Veja, irmão, é um pedido. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Primeiro, no contexto de Israel, um país do Oriente Médio, o vento norte é um vento tempestuoso, porque ele vem da região fria, certo? Ele vem do norte. É um vento que vai trazer muita tempestade. Mas a esposa está dizendo, levanta vento norte, tempestuoso, vento de tribulação, e vem. Veja isso. E ao mesmo tempo ela diz, e vem tu, vento sul. O vento sul sopra do Negev, sul de Israel. É um vento gostoso, morninho, do deserto, suave. Uma brisinha gostosa, que aquece, que acalenta. Então o vento sul, a brisa que refresca, que renova, que refrigera. O vento norte, tempestade. Ela chama os dois. E ela diz, assopra no meu jardim. Meu jardim, no início do verso. No final do verso, venha o meu amado para o seu jardim. Ela chama o jardim dela, meu jardim, assopra aqui e venha o meu amado para o seu jardim. Então ela está dizendo, eu sou para ele um jardim. Mas vento norte assopra, vento sul assopra. Ela está dizendo que as tribulações venham. Ela está dizendo que também venha pelas mesmas mãos o refrigério. O capítulo ilustrativo, para você ler com cuidado depois. 2 Coríntios capítulo 1, maravilhoso. Paulo está dizendo que todas as tribulações que ele experimentava era para o consolo de outros. Então ele diz, quando nós somos atribulados, é para a vossa consolação, vento norte. Quando nós somos consolados, vento sul, também é para o vosso consolo. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Quando tribulações vêm sobre nós e quando consolo vem sobre nós, o alvo de Deus não somos nós. O alvo de Deus é que um jardim seja promovido para aquele que o deseja. Isso é verdadeiro com relação a Cristo e a igreja, claro. E é verdadeiro com relação à nossa vida conjugal. Se o vento norte não assoprar, não haverá aroma no jardim. Se o vento sul não assoprar, também não haverá aroma no jardim. Que precioso isso é, irmão. Não façamos cara feia para as tribulações. Vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. E lembre-se, é a voz da esposa. Mas aí não parou aí, não é? O verso continua, de maneira tão bonita. Ela diz um ar. Você está vendo? Um ar. Venha o meu amado para o seu jardim. Esse jardim é ela, onde os ventos aí estão soprando. E coma os seus frutos excelentes. Então no vento tempestuoso, não nos desanimemos no vento norte. Não nos desanimemos, não nos prostremos. E no vento sul, não nos acomodemos. Que brisa deliciosa, aqui é o meu lugar, quero isso para sempre. Vou estender minha rede, né? Não nos desanimemos e nem nos acomodemos. Assoprem no meu jardim. Por último, vamos terminar. Capítulo 7, verso 13. Vamos dar um passo mais longo aqui que precisamos concluir. Capítulo 7, verso 13. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Esse é o verso 12. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Está vendo? Capítulo 7 e 8, nós estamos indo para o amor conjugal maduro, amor relacional maduro, quando pensamos de Cristo e da igreja.
e amor conjugal maduro, quando fazemos a aplicação para os nossos matrimônios. Agora olha o verso 13 então, com atenção. As mandrágoras exalam seu perfume. Essa mandrágora é uma planta que parece uma cenoura. Ela tem um cálice, um caulezinho, um tubérculo, como se fosse uma cenoura. E ela tem folhas muito verdes e tem flores que têm um aroma doce. Inclusive ela é medicinal. Um aroma forte e doce. Então uma delícia para quem cheira. Por isso que ela diz, as mandrágoras exalam o seu perfume. E, aqui está a ênfase, olha aí. As nossas portas. Há toda sorte de excelentes frutos. Que lindo, meus irmãos. Está falando de uma vida conjugal madura. Nas nossas portas. Há toda sorte, presta atenção. Soprou o vento de todo jeito. Experiências muitas. Vividas aos pés do Senhor. Algumas tão profundas. Algumas lanças tão penetrantes. Não é? Paulo chega a dizer, nesse mesmo capítulo que citei, 2 Coríntios 1. Não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que vivifica os mortos. Nas nossas portas há toda sorte de excelentes frutos. E aqui vamos terminar. Olhe isso, irmão. Que seja um estímulo para os casais mais jovens. E que continue sendo um encorajamento para os casais mais experientes entre nós. Excelentes frutos, novos e velhos. Que bonito, não é? Irmão, sabe qual é o desastre maior de um relacionamento conjugal rompido? Rompido, quebrado, separação, divórcio. Sabe qual é o dano mais terrível? As vidas não vão amadurecer. Porque aquilo que o Senhor proporcionou foi colocado de lado. Divórcio. As vidas não vão amadurecer. Não haverá lugar para o que está escrito aí. Não haverá nossas portas com frutos novos e velhos. Compreende? Que o Senhor conceda a irmãos aqui que têm mais tempo de vida conjugal a poder experimentar a beleza disso e fazer essa pergunta para nós. Nas nossas portas há frutos, por um lado, velhos, são resultados de experiências vividas diante do Senhor, mas ainda há frutos novos. Hein? Novos cada dia, novidade de amor, novidade de aprendizado, novidade de rendição. A última frase, concluindo, diz assim: eu tos reservei, ó meu amado. Não é assim, talvez, na sua versão? A palavra no original é: eu entesourei para ti. Ainda mais especificamente, eu escondi para ti. Frutos novos e velhos, eu os escondi para ti. Por isso que no verso anterior ela disse: vamos lá para aqueles lugares ali, e eu te darei ali o meu amor. Frutos novos e velhos, eu escondi para ti. Verso 13. Meus irmãos, vamos concluir com um clamor juntos. O Salmo 130 é um dos lindos salmos daquela série dos cânticos dos degraus que nós já citamos. Sabe como ele começa? Salmo 30, versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Se temos visto deficiências, e quem sabe até deficiências mais sérias, na nossa relação conjugal, o que nós vamos fazer? Vamos ler esse salmo para nós terminarmos? Ele é bem pequeno, vamos terminar aí, por favor. Abra sua Bíblia nesse salmo, 130. Que o Senhor finalmente nos encoraje com ele. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. É o primeiro salmo na série
união. Os 5 últimos. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Olha, irmão, se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Não é assim? Se ele olhar mesmo assim para o nosso casamento, com aquela lupa que só ele tem, olhos como chama de fogo, conforme João registra, quem subsistirá? Hein? Quem de nós? Contigo, porém, está o perdão. Não um perdão leviano, um perdão descompromissado, um perdão que coloca panos quentes. Não é assim o perdão do Senhor, nós sabemos. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Não é para que brinquem contigo, não é? Porque tu perdoas, mas é para que te temam. Olha que lindo, aguardo o Senhor. Nós temos aguardado o Senhor nos nossos casamentos, meus irmãos e irmãs. Que Ele entre lá nos recantos mais profundos. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, e nele copiosa ou abundante redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Copiosa redenção ou abundante libertação. Senhor, continue falando conosco e nos encorajando, irmãos e irmãs, a avançarmos a muito mais do que Ele tem nos dado até aqui, porque esse é seu desejo para nós. Que o Senhor traga mais saúde, realidade para os nossos relacionamentos, para que então tudo isso reflita nos nossos relacionamentos, família espiritual, família maior do Senhor. Vamos orar e terminamos. Senhor, confiamos a Ti, as Tuas palavras lidas e compartilhadas. Dependemos do Senhor para que faça a aplicação delas em nossa história e em nossa jornada. Não permita, Senhor, que fiquemos aquém de tanto que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a prepararmos o caminho para que vejamos a Tua salvação. Assim nós oramos, confiados no Teu precioso nome. Amém.